que a chegada dos espanhóis aqui no norte da ilha, eles quando vieram para cá, era no tempo em que eles vieram para conquistarem as terras e qual já estavam sendo invadidas. Tá? E nessa luta entre a Espanha e Portugal, os portugueses já tinham, que foi feita a divisa, chamado Tratado de Tordesilhas, a qual o Papa dividiu as terras. E os espanhóis não deram muita bola para isso aqui. Aí os portugueses vieram tomando conta, não só os portugueses, como os outros também vieram, e os espanhóis depois é que resolveram a tomar o que era deles, a qual eles vieram para cá, porque daí os portugueses pegaram o lado de lá, que é do norte, e os espanhóis ficaram mais pelo lado do sul. Isso porque eles não deram bola. Depois que quando eles vieram para cá para tomar, para pegar o que era deles, que a autoridade maior na época era o Papa. Aí eles quando vieram para cá, para tomar o que era deles, aí é que pegou, porque na época era tudo na base da espada. Não tinha essa de botar na justiça, isso e aquilo. As autoridades, se era o Papa, então o Papa já determinou, só que os espanhóis. E os portugueses foram invadindo, né? E aí foi aonde que criou-se a guerra, que eles vieram para tomar o que era deles. E aí, descendência de Pérez e mais outros espanhóis, tudo, eles moram na ilha, eles são do norte da ilha. Eu tinha a minha tia-avó, chamada avó Bia, em Biguaçu, falecida aos 113 anos de idade, e que falava para mim: vocês vão lá no norte da ilha, vocês vão lá que os parentes de vocês estão lá, a família se desnorteou, ela vivia falando assim, não tem? A família se desnorteou, um pouco está morando para lá, outro pouco para cá. Então ela com 113 anos, ela morreu agora, não faz muito tempo, foi recente. Aos 113 anos de idade, ela vivia falando... Acho que ela morreu faz uns 5, 6 anos. Mais ou menos, tá? Mais ou menos por essas épocas aí. E daí, ela vivia falando assim, ó, vocês vão lá para o norte da ilha, que lá estão os parentes de vocês, tá? Ela era de lá, ela veio morar em Biguaçu, tá? Aquele Morro da Bina, por ali, e ela fazia travessia com os pais delas, que levavam farinha, traziam banana, lá para Sambaqui. E que não é um trecho pequeno, não. É grande. E ela ia pequena. Ela era pequena e ela ia. E ela ouvia os pais dela falar que quando tive esses homens aí de língua enrolada, que chamava, que eram os americanos que estavam fazendo a ponte, quando esses homens de língua enrolada acabar essa ponte, vai ficar mais difícil para nós, porque a gente ganhava vida era ali, era levando a farinha, trazendo banana e os câmbios, né, para cima e para baixo. Tudo de jangada? Tudo de jangada, na base de remo, eles faziam isso aí. E assim que se criou a jogar aqui na ilha, no norte da ilha. O começo. É o começo da coisa. A qual foi uma coisa trágica, sabe? A chegada deles aqui, tá? Porque um confronto nunca é. E na época, ainda hoje sim, ainda hoje um confronto vai lá, discute, bate papo e tal. E na época não, na época era tomado na espada mesmo. Era tomado na espada, não tinha essa. Então eles guerrearam ali, na verdade, com os índios que estavam no norte. Na verdade, existe uma outra, até uma controvérsia nisso aí. Entre a briga de portugueses com os espanhóis, aqui dentro, quem levou a pior foi os índios, sabias? Tá? Quem levou a pior foi os índios, porque os índios não foram muito tomados por escravos aqui dentro. Eles não foram, eles foram sim, como o branco também foi. Isso aí já vem da era lá de Cristo, lá, que não pagava o dízimo, tinha que pagar sendo escravo do governo, né? Então, quer dizer, tinha branco, tinha preto, tinha todo tipo de raça, ele era escravizado. E aqui os índios, eles ficou no meio, e já moravam, já descendiam daqui. E eles ficou no meio entre os portugueses e a Espanha. Tá? Aí eles se embrenharam no mato. Os índios.
E os dois ficaram no confronto, tá entendendo? E tribos com tribos, depois eles foram manipulando os índios, tá? Jogavam um contra o outro, jogavam uma tribo contra a outra, vai sobrar uma. Vai sobrar uma. E vai sobrar terra. Assim vai sobrar terra. E o índio se refugiou, tá? Mas o índio, na verdade, é que é o dono dessas terras. Quando eu era criança, até o filme hoje que é fácil de pegar, Zorro. O Zorro não tem muito, porque o Zorro era o Sargento Garcia, aquele cara, né? Mas o filme de Rin Tin Tin, é sempre o mocinho correndo atrás do índio, matando o índio. E que nós... Na maioria. Isso, e que nós aprendíamos, tá? Matar índio. Não era o que passavam na mídia, tudo, entendeu? Índio, Mídia era o alvo. O alvo, tá? E todo mundo torcendo pro mocinho. Ai, o mocinho com o cavalo atrás do índio, tomara que pegue, tomara que pegue. Daqui a pouco o índio com a flecha lá ia na frente, o sargento lá pegava e pá! Todo mundo, matou, pá, tá entendendo? Era o que ensinava, da época. Mas no mundo inteiro era isso. Era no mundo inteiro, mas isso aí isso aí vem de onde começaram a trocar espelhinho por ouro, por pau-brasil, por não sei o que, e além disso foram tomando conta, escravizaram eles, fizeram eles carregar a própria madeira daqui de dentro, que era o pau-brasil, que era uma madeira valiosa, e carregaram, e fizeram carregar, escravizaram os índios, mas só que os índios não eram bobos. Os índios não eram bobos, tá? Quando viram que estavam sendo manipulados, se embrenharam no mato. Que é? Só que também tem uma arma de fogo contra flecha, tá? E com pessoas que não tinham maldade, viviam na paz aqui, os índios, sossegados, tá? Viviam cada um na sua tribo, se respeitavam, tá? E aí veio a malícia, tá? Aí veio a malícia pra cá, entendendo? Aí começaram a ser traíra com os caras, passaram a mão, escravizaram os índios, fizeram eles trabalhar, além de roubarem daqui, fizeram eles trabalhar, carregar o madeiramento, o ouro do Brasil. Eles não investiram, os portugueses não investiram em tecnologia, né? Eles não investiram nisso, eles traziam os negros daí, porque os índios não queriam mais, entendeu? Se embrenharam do mato e se mandaram. Não quer ficar aí trabalhando de escravo aí. Eles, na verdade, foram acuados. Eles dominavam, sim, claro. Eles tinham todas essas terras por herança, mas com a chegada dos portugueses e dos espanhóis, eles acuaram. É um arco e flecha contra a arma de fogo que tinha. Por conta da violência. Já vim de 2 canos, já, entendeu? Então, o que é que os caras desses têm que fazer? Tem que pular fora. Pularam fora. E aí, como eles viram a riqueza aqui, navio negreiro, começaram a trazer da África para cá, não tem? E começaram a puxar, a escravizar os caras. E que lá também na África, era bem assim, ó. Tribo contra tribo. A mesma história que eu falei lá, não era branco lá que vendia o preto para o negro, no caso, né? Não era o branco. Era tribo contra tribo. A tribo que dominava aquela vendia aquele. Tá? Era dinheiro, Portugal pagava, entendeu? Então era eles mesmos vendendo eles, entendeu? Então essa é a história da verdade, tá? E aí eles traziam o navio negreiro para cá, e o Brasil na verdade foi um dos últimos, tá? Um dos últimos a acabar com a escravidão, foi um dos últimos, tá? E também não porque foi bonzinho, não foi bonzinho, foi mandado, tá? Pela Inglaterra, que a Inglaterra queria, foi na época da industrialização, tá? A Inglaterra queria vender máquinas, e como é que vai vender máquina? Tem que acabar com a mão de obra, né? E a mão de obra quem era? Eram os escravos. Então, por exemplo, o café era costurado à mão, pelos escravos, tá? Aí o que é que a Inglaterra criou a máquina de costurar. Entendeu? Como é que nós vamos vender se eles têm um monte de escravos lá dentro, trabalhando de graça para eles? Então tem que criar a lei, aí que foram acabando, entendeu? O Brasil foi um dos últimos, tá? Falando um pouquinho da questão de cultura, com a chegada dos portugueses e a chegada dos espanhóis e com a questão dos índios, né? Porque eram eles que moravam aqui, digamos assim. Sim, O que vocês acham assim que trouxe de cultura para o país? A cultura açoriana, né? Porque tem uma origem portuguesa. Tem, exatamente. Tudo que nós temos, na verdade, na ilha aí, esse negócio aí é cultura açoriana.
que é do português. Tu sabe alguma coisa a sim. respeito disso? O que tem é o boi de mamão, que é uma história então, que é muito popular aí, é o boi de mamão. Outra, essa onda de correr atrás de boi aí, de onde é que veio isso? Da Europa, dos portugueses que criaram isso aí. Foi eles, tá? Espanha, esse nosso português, X, já era esse esquema, já era montado lá dentro. esse nosso X, como é que o português? Às vezes já Vai vem lá, lá a farra tá do entendendo? boi, que foi coisa também né? E assim, e fora as casas que nós temos também construídas De origem açoriana. de açoriana. E tem bastante. Tudo, quase. Ali, Biguaçu, por exemplo, Biguaçu tem aquela Tem onde bastante, Biguaçu. aonde eles paravam lá para ir pegar água naquela bica que tem lá. Eles paravam em navio lá adiante e vinham com as canoas, que eu vou chamar aquilo lá, né? Lanchinha, bateira, como é que Bateira, bote. não sei como é que chamava na época, mas eles vinham pra cá, na BR-101, ali para pegar água na bica. Ali em São Miguel. Olha só. Tem água na bica ali, água da bica. Tem uma e- casa açoriana ali E também. tem, exatamente. Ali tem. Isso, a casa açoriana, exatamente. Que Só que- tem a água da bica. O pessoal ia pegar hoje a água da bica Só no que, Iguaçu. infelizmente, como aqui, isso até é bom, Aline, deixar um troço registrado, sabe? Eles aqui não ligam para a cultura, eles não ligam para nada, tá? E eles acabam com tudo. O casarão de São José foi derrubado por causa de política, o casarão de São José, tá? Do dia para a noite derrubaram o casarão e não se fala mais nisso. Até hoje não se fala, mas está na mente de quem gosta de São José, aquele centro histórico ali que é bonito, derrubaram o casarão. Entendeu? Por política, dono de clube de baile ali, o Maré Alta, com mais não sei o que, virou estacionamento do baile. Entende? Isso aí as autoridades tinham que tomar conta, providência disso aí, entendeu? Virou estacionamento do Maré Alta, onde era um casarão, morou Dom Pedro ali. Olha só. Então, eu mesmo já fui ali. Aí a história sumiu. Eu mesmo já fui ali, Aí a história vai embora. de madrugada, junto com a universidade, né? Fechar a rua para fazerem filmagem da época, tá? A atriz se vestia com a roupa né? A atriz se vestia ali de madrugada, nós pedia a guarda municipal, tudo fechava, botava as luzes ali, né? Era bonito, entendeu? A atriz se vestia com roupas da época, o ator também, entendeu? Era engraçado, era legal, demais, não tem? Entendeu? E aí a gente vai dormir quando acorda que é a casa. Tá? É uma outra também, que também é do Fazenda do Max, criou-se o shopping. Entendeu? É outra também, vai se dormir que é a casa. Entendeu? Isso Eu lembro até hoje, tem na memória aquela casa ali Isso. branca. É um relaxamento, tá entendendo? Das próprias autoridades aqui, entendeu? Que eles não estão nem aí, sabe? São ruins mesmo, sabe? Os Que é caras são... particular, a dele, né? Mas isso aí tem que ser tombado pelo patrimônio, né, cara? Isso aí tem que ser tombado pelo patrimônio, tem que ser cuidado pelo patrimônio, tá? Entendeu? A nossa cultura está se acabando, na verdade, tá? A nossa cultura. Os pratos que eram criados de gastronomia aqui, tá? Agora uma carne de boi cortada é filé americano. O boi não é americano, pô, não existe isso aí, tá entendendo? O boi foi criado aqui, é daqui, foi cortado, e por que que não continua chuleta, como era? Ou não sei Chuletão. o quê? Entendeu? Não. O cara brigou comigo, não, mas é filé americano. Que filé americano, rapaz? Isso aqui eu como desde criança. Eu vi, meu pai matou, não matou, mas tinha boi. E a gente ia lá, né? Me dá uma chuleta aí pra mim, me dá. Filé americano. Que é isso, cara? Vai comer uma ostra que é criada aqui, os caras têm outros tipos de prato, dizendo que prato isso, prato. A mesma coisa que se faz aqui, tá? E falando nisso aí, eu tenho mais a própria rapadura criada na Bahia, tá? O alemão veio e patenteou. O alemão veio e patenteou a rapadura brasileira. A rapadura que veio daqui da cana, que é nossa aqui. Aí o alemão é dono da rapadura agora, porque a rapadura foi criada lá, deixaram queimar um pouco lá, não sei o que, ficou na beira, né? Aí inventaram a rapadura, porque era rapa, né? Era a rapa do tacho, não. E aí todo mundo comia rapadura aí, mas ninguém, né? Simplesmente as pessoas, minha avó que fazia muita rapadura, só conta a historinha, não tem mais ninguém se encarrega de ir lá e patentear como uma coisa que é da cultura brasileira, né?
Não, passa a mão. Fica só na lembrança, mas não é dono. Fica só na lembrança, não é dono. Aí o alemão vem, que nunca viu rapadura na vida, chega ali, pega uma boiada dessa sobrando, opa, é minha. Tá entendendo? Então, Mas é verdade que os espanhóis naufragaram ali no norte da ilha? tá. Existe, sim. Existe, tá? Eu não, a data mesmo certa eu não tenho, tá? Mas é de 1800 ou 62 ou 60. Existe um naufrágio sim ali. Que naufragado. É. Ali os navios vinham e aí se perdia porque tinha banco de areia. Eu não Mas sei bem se... daqui tinha banco de areia e se perdia aqui, nessa entrada aqui, ó, e os navios se afundavam, eles erravam ali, por causa do vento. Ali o vento ele faz uma curva ali e era tudo caravelas, de vela, né? Então ele se perdia. Então muita gente ficou ali também. E não é que eles se afogavam ali, eles conseguiam sair, mas iam direto para a ilha. Então já moravam nessa parte aqui. Ó. Pode ver que bem aqui nos começos tem umas casas bem antigas, Soriana. Hoje eu estava perto ainda de uma lá. Nós vamos até arrumar a rede às vezes, pertinho de uma, que é antiga mesmo. Que é aqui na ponta da E caída. com relação ao navio? Não, é um barco que naufragou. Eu cheguei até Ilhapé, na verdade, tá? Agora só não tenho a data com a certeza, tá? Mas é 1800, tá? Em 20, 1860, eu li lá, ou 1862, esse barco ainda está lá, tá? Já passaram o cordão de isolamento, tudo, pegaram o sino, eu vi, tá? O sino estava lá, é a data que está aí no sino, tá? E ele é um barco espanhol, tá? A qual eu fazendo esses cálculos aí assim, entendeu? Eu tive fazendo esses cálculos, como a minha tia-avó, ela falava muito em que a família está para lá, tá? Eu calculo que ali tenha alguém que seja da nossa, né, que veio e que ficaram, porque naufragou ali, ficou, não tem essa, não pode mais. Vai para a ilha. Não tem saída, não tem, vou telefonar para me socorrer, não tem, né? Sai tudo danado para a ilha, não existe bote salva-vida. E não é tão longe, eu não sei se o mar recuou um pouquinho, mas não é tão longe. Ele tem uma distância até assim, da beira da praia. Coisa de 3, 4 quilômetros. Tu olha assim, e aí eles ficaram por ali, entendeu? E dali casaram com as índias, sei lá, e foram indo, assim vai, entendeu? E aí, estamos nós aí, estamos nós aí, mané da ilha.